Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estude Info. Hoje a gente vai falar sobre o Windows 10, tá bom? É a nossa primeira aula aí sobre esse sistema operacional, então aquela aula mais comprida um pouquinho, tá bom? Vamos lá então. O que é o Windows 10? Primeiramente, ele é um sistema operacional gráfico, tá? Existem dois tipos de sistemas operacionais, o gráfico e o de linha de comando, né? Linha de comando geralmente é aquele sistema com uma telinha preta, um cursor branquinho, esperando você digitar alguma coisa para ele fazer alguma tarefa, tá bom? Então não tem a parte gráfica, não tem o uso do mouse, né? Não tem os elementos gráficos aí disponíveis para a gente. Antigamente, ó, né, uma explicaçãozinha, a gente tinha os ambientes visuais do Windows 3.11, né, que facilitavam bastante. Antes do Windows 3.11, a gente tinha aí o DOS, né, MS-DOS, aí, se a gente for seguir a linha da Microsoft do Windows, tá? Mas no Windows 3.11 eram duas coisas diferentes, tá? A parte operacional, que era o MS-DOS, e a parte visual, o Windows 3.11. A partir do 95, então, a gente tem essas duas coisas juntas, né? Tanto a parte operacional quanto a parte visual, né? A parte operacional também conhecida como kernel, tá? E a parte gráfica conhecida como shell, tá? Então, ó, kernel seria o núcleo do meu sistema operacional, né? Contém todos os programas aí essenciais para o funcionamento do meu computador, para o funcionamento do sistema em si. E a parte gráfica seriam as alegorias, tá? Tudo que tem de gráfico, tudo que a gente consegue visualizar faz parte do shell, né? Shell em inglês vem de concha, tá? Então é aquilo que a gente consegue visualizar. Então logo, o Windows 10 é um sistema operacional gráfico, tá? Outra característica dele aqui, ó. Ele é multitarefa. A gente pode também colocar os sistemas operacionais classificar ele em duas categorias aqui com relação às tarefas, tá? Multitarefa ou monotarefa. Multitarefa consegue fazer várias ações ao mesmo tempo e o monotarefa só uma ação por vez, tá? O multitarefa, então o que ele faz? Eu consigo executar vários programas, né? Ao mesmo tempo assim, deixar eles abertos, né, em execução, tudo junto. Por exemplo, eu posso estar ao mesmo tempo navegando na internet, através do Microsoft Edge, ouvindo uma música no Spotify, que é outro aplicativo, né? Abrir uma planilha do Excel e começar a digitar alguma coisa lá. Aí eu cansei do Excel, vou para o PowerPoint fazer uma apresentação, ou seja, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias tarefas, multitarefa. Ele também é multiusuário, tá? Isso daqui, ó, de usuário, não é que ele cria mais de um usuário, tá? Com relação aos usuários, é o perfil de usuário. No caso do Windows 10, a gente tem duas opções, né, de contas aí de usuário. O administrador, também conhecido como root, né? Root vem de raiz aí do inglês, que é o usuário que pode tudo, tá? Ele consegue fazer qualquer coisa no Windows. E o usuário padrão, que é o usuário limitado, né? Quem aí já trabalhou em alguma empresa grande, ou até uma empresa menor que tem um departamento de TI aí, né? Às vezes você quer até mesmo criar uma pasta, instalar um programa, o Windows pede, né? Coloca a senha do administrador para fazer isso, né? Ele pede a senha do administrador. Aí você vai chamar alguém da TI, a pessoa vai lá, coloca a senha e daí permite instalação, criação de pasta, né? Isso é para proteção do próprio usuário, né? Algumas pessoas recomendam que o seu usuário do seu computador, né, aí na sua casa, seja um usuário padrão, limitado, e que você tenha um usuário administrador. Por quê? Quando for executar algum programa, algum tipo de instalação, o administrador, né, a telinha de administrador para você colocar o seu login e senha, ela vai saltar ali em primeiro plano, ou seja, está fazendo alguma alteração. E se não foi você que solicitou, então tem alguma coisa aí que está rolando que não é você que está fazendo, tá? Então é uma medida aí de segurança que algumas pessoas indicam, né? Como casa de ferreiro espeta de pau, né? Aqui eu sou o administrador total do sistema. Acho que a maioria de vocês também é, né? Mais uma dica aí para a gente deixar o computador mais seguro também. Outra coisa, ele é plug and play, tá? O PNP. Isso daí significa que ele permite a instalação automática dos itens de hardware, tá? Sem necessidade de ficar desligando o computador para iniciar a sua instalação. Eu brinco que antes do Windows XP, né? A partir do Windows XP que começou a funcionar essa tecnologia bem. Antes não era plug and play, era plug and pray, né? Pray em inglês aí é reza, né? Colocava e rezava para funcionar. Porque você colocava lá, por exemplo, nossa, mas imagina fazer funcionar um pendrive no Windows 98, né? 95, então, pelo amor de Deus. Nem USB tinha direito na máquina, né?
Você colocava lá o pendrive, daí o pendrive vinha com um disquetezinho para você instalar o driver do pendrive. Quando você colocava ele lá, ele falava, insere o disco de instalação para que o dispositivo funcione corretamente. Aí você lá colocava o pendrive, o disquete, executava o arquivo a partir do disquete, e ele falava, agora reinicia o computador. Aí você lá desligava o computador, né? Ligava de novo, colocava o pendrive, ele falava, insira o disco de instalação, e ficava nessa, né? Às vezes funcionava, às vezes não funcionava, às vezes funcionava na 10ª instalação, na 5ª instalação, era uma bagunça, tá? Mas depois do XP começou a andar certinho o plug and play, tá? Hoje em dia, aí, se você colocar no Windows 10, é, você coloca celular, o seu smartphone, através do cabo USB, ele já vai detectar até o modelo do seu smartphone, né? Impressora, ele já faz instalação normal, ou seja, a maioria das coisas que você instala, que você conecta, ele já faz a instalação do dispositivo e deixa ele pronto para o uso, sem necessidade de ficar reiniciando, né? Isso é muito bom para a gente. Ele também é multiplataforma, né? Essa é uma grande novidade do Windows 10, né? Ele é multiplataforma porque significa que a Microsoft aproximou muitos aplicativos produzidos para as plataformas existentes atualmente. Resumindo, o mesmo Windows 10 que é utilizado por computadores é utilizado também nos tablets, smartphones e outros aparelhos, né? Se você tem aí um Xbox, que é da Microsoft, com certeza o seu sistema operacional, né, que roda aí no seu videogame, ele é o Windows 10, tá? A aparência pode ser um pouco diferentinha, mas tudo ali que tem no Windows 10 vai ter ali no seu Xbox, né, que é o Windows 10. A gente tem uns dispositivos, se eu não me engano, da Nokia, tá? O Windows Phone, que agora é o Windows 10, né? Por não ser muito usado, né, a Microsoft ela tentou fazer essa jogada para meio que dar um boom nas plataformas móveis, né, como tablet, smartphone aí. Porque começou o smartphone mesmo, né, o iOS e Android. São os sistemas que dominam, né? Mas quem domina o sistema de sistemas operacionais para computadores é a Microsoft, tá? Cerca de 90% dos computadores do mundo aí, 85, 90, utilizam o Windows, tá? Então uma fatia extremamente grande. E eles têm a ideia de que, se o pessoal já está acostumado aqui com o Windows, mexendo no computador, no notebook, ele vai se acostumar no smartphone também, né? Não é muita realidade, porque a gente já é acostumado com Android ou com iOS, né? Tanto que se você for procurar aplicativos, né? Eu lembro, não sei se vocês lembram de um jogo que tinha do Pokémon Go, né? Foi uma febre esse joguinho aí, a galera foi atropelada por causa dele, tudo aí na rua, né? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele foi lançado primeiro para Android e iOS, e o Windows Phone ficou, né? Aí depois, na hora que todo mundo né, passou aquela febre, aí foi lançado para o Windows Phone. Então as empresas que fazem lançamentos, que fazem os seus aplicativos para smartphone ainda priorizam o Android e o iOS. Porque, não sei aí, se você tiver, depois deixa no comentário aqui no vídeo, aqui embaixo, tá? Que você usa o Windows Phone e o Windows 10, né? Seu dispositivo móvel, né? Seu sistema operacional do dispositivo móvel, né? Mas a grande maioria, iOS e Android, tá? Então, multiplataforma. O mesmo sistema pode rodar em vários dispositivos diferentes, certo? Outra coisa bem legal também, a gente tem, agora a gente vai entrar nos aspectos do Windows 10, tá? Primeira área que a gente visualiza após a tela de boas-vindas é a nossa área de trabalho, também conhecido como desktop, né? Que eu ia falar que é muito interessante, que eu li desktop eu já lembrei. Um conteúdo que é muito cobrado em concursos, quando a gente fala de Windows, tá? São as teclas de atalho. Então, aqui já falo uma tecla de atalho para você. Depois a gente tem uma aula específica aqui na parte de Windows, só com as teclas de atalho do Windows, tá? Mas aqui eu já vou colocando algumas para vocês. Área de trabalho, né? Você vai apertar a tecla do Windows, que tem o desenho do Windows, e mais o meu D, que é o D de desktop. Ele vai automaticamente lá exibir a área de trabalho, tá? Ela é a primeira área a ser visualizada no Windows 10 após a tela de boas-vindas. Ela é composta por ícones, barra de tarefas, área de notificação e menu iniciar, tá bom? Aí se você nunca viu uma área de trabalho do Windows 10, tá ela bonitinha aí. Essa daqui é a minha, tá? Minha área de trabalho aí. Vou mostrar os aspectos para vocês, né? Que é os ícones da área de trabalho, né? Pasta do usuário, pasta do computador, lixeira, rede, os atalhos, né, dos aplicativos. Uma coisa que é legal, ó, se você apagar esses carinhas que tem a setinha aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó?
são atalhos, ó, né? Do Zoom, do Microsoft Edge, do TeamViewer, né? Você não está desinstalando o programa, tá? Você só está apagando o atalho. Para desinstalar tem que ir lá nas configurações, certo? Está só tirando o caminho ali, né? O programa continua instalado. Aqui embaixo, ó, é a minha barra de tarefas, tá? Onde a gente vai ter aí todos os programas que estão em execução no momento, né? A Cortana, né? Esse redondinho é o símbolo da Cortana, o meu botão de visão de tarefas e minha área de notificação, onde tem o relógio e os ícones aí, ó, né? O português, do Brasil, o ícone do volume, o ícone do Wi-Fi, né? Aqui é a atualização do Windows que ele está pedindo para atualizar, certo? Essa é a minha área de trabalho aí. Os ícones, né? Você fala, professor, sério mesmo que você vai me explicar o que, que são os ícones? Sério, eu já vi duas questões perguntando não o que são ícones, né? Mas quais são os ícones padrões do Windows, né? Aí eles derrubam a gente. Então, o ícone nada mais é do que uma representação gráfica de um arquivo, pasta ou programa. Você pode adicionar os ícones na área de trabalho, assim como pode excluir. Alguns ícones são padrões do Windows, né? Ou seja, esses ícones aí estão disponíveis lá na área de trabalho sem você precisar instalar algum outro programa, eles já estão lá, tá? Basta ativar ele nas configurações da área de trabalho. Esses ícones são este computador, a pasta do usuário, a, o ícone de rede, o ícone da lixeira e o painel de controle, tá? São esses 5 aqui, tá bom? Computador, painel de controle, rede, lixeira e a pasta do usuário, certo? Então, se cair alguma questão, você já sabe quais são os 5 aí, certo? Outra coisinha legal aí do Windows, né? Todos têm, né? É a nossa barra de tarefas. Ela mostra quais janelas estão abertas naquele momento, mesmo que algumas estejam minimizadas aí ou ocultas sob outra janela, permitindo assim com que a gente alterne entre essas janelas ou entre programas com rapidez e facilidade com o mouse ou utilizando teclas de atalho, como, por exemplo, o Alt Tab ou a tecla Windows mais a tecla Tab, tá? Ele faz 3D, ele vem pulando janela por janela assim na tela, é mais bonitinho, tá? Também a gente pode utilizar o botão visão de tarefas, tá? Que é esse botãozinho aqui novo. Antes ele tinha um desenho que eram 3 telinhas, mas eram 3 telinhas aqui na horizontal. Agora são 3 telinhas na vertical, tá bom? Ele mudou um pouquinho o desenho aí, certo? O que esse botão visão de tarefas faz? Como ele é um botão novo, fiquem atentos aí a tudo que a gente diferencia de Windows 7, de Windows 8 para o Windows 10, tá? E agora, daqui uns tempos, vai ter o Windows 11, então vai ter mais novidade ainda, certo? Ainda não está sendo cobrada nenhuma banca o Windows 11, né? Então fiquem tranquilos, só o Windows 10 mesmo. Até o Windows 10, né? Tem algumas ainda que cobram o Windows 7. O Windows 10 aí, ele veio para alterar essa pedida do Windows 7, mas algumas bancas ainda insistem no Windows 7. A maioria já está no Windows 10, tá bom? Voltando aí, o botãozinho visão de tarefas, o que, que ele faz? Ó? Quando eu aperto esse botãozinho visão de tarefas, ele vai me mostrar essa área aqui, ó, que ela tem o quê? Todas as janelas que estão abertas, né? Olha lá, ó, tava escutando música ao mesmo tempo no Spotify, tava conversando no WhatsApp, tava com uma pastinha aqui aberta, tava com o PowerPoint aberto, fazendo os slides para vocês, né? E eu tenho lá, ó, alguns itens que eu mais utilizei, né? Ou os mais recentes, ó. Aqui eu tenho um script de texto do Word que eu estava usando, né? Agora, o que está aberto, o que estava aberto em 12 de dezembro, né? Se eu rolar, ele tem mais coisa para baixo, ó. Repara que tem um iconezinho aqui, né? Um redondinho. Se eu puxar ele para baixo, ele vem aqui na área de rolagem. Uma coisa que é bem interessante do visão de tarefas, ó. Tá vendo que tem a área de trabalho 1, área de trabalho 2 e nova área de trabalho? Lembra que o Windows 10 ele é multiplataforma? Ou seja, ele funciona tanto em computadores quanto em smartphones e tablets? No smartphone é muito comum a gente ter mais de uma área de trabalho, né? Quando a gente inicia lá, a gente desbloqueia, a primeira telinha que aparece também é uma área de trabalho, né? Mas aí você rola para o lado, né? Você colocou lá, arrastou para o lado, você vai para uma outra área de trabalho, tá? Você arrastou para o lado de novo, é outra área de trabalho. Ou o Windows permite também, né? Com que eu faça novas áreas de trabalho aí. É só eu apertar a visão de tarefas e vir aqui em nova área de trabalho. Ó. Tá vendo que essa aqui está vazia, né? Ou seja, não tem nada em execução ali. E essa aqui está com a execução atual, certo? Então, a visão de tarefas permite criação de novas áreas de trabalho. Tá? Outra parte bem legal aí do Windows 10, né? É essa parte do pesquisar na web no Windows, que ela já está presente ali na minha barra de tarefas, né? Não preciso ficar clicando no iniciar para pesquisar. Se eu clicar aqui e já começar a digitar alguma coisa, ó, ele já vem procurando. Por exemplo, ó, eu cliquei ali e digitei PowerPoint, tá? Ele já vem aqui, ó, melhor correspondência.
é um aplicativo da área de trabalho. Sempre assim, ó. Ele vem alguma coisa, ele vem com um aplicativo primeiro, tá? Se tiver o nome, é claro. Ele fala assim, ó, isso é uma indicação de aplicativo que talvez você esteja procurando. Depois ele vem com arquivos, se você tiver, né? E ele na loja também, ó, ele já dá para você, ó, na loja da Microsoft, né? Microsoft Store. Como, lembrando de novo, né, ele é multiplataforma, então ele tem a lojinha dele, igual tem a Play Store do Android e a do iOS também, que é a Apple Store, tá? Então a gente consegue aí fazer a instalação através da loja da Microsoft aí, certo? Então ele procura primeiro por um aplicativo que já está instalado, ele vai te dar arquivos, sugestão de aplicativos para você instalar no seu computador e depois, ó, sugestões de pesquisa na web, tá? Se eu clicar em algum desses resultados aqui de pesquisa na web, o que acontece? Ele vai automaticamente abrir o Microsoft Edge com esse termo de pesquisa, tá? Por que ele abre o Microsoft Edge e não algum outro navegador? Pode ser que eu não tenha nenhum outro navegador, né? Mesmo se eu tiver, o Microsoft Edge, né, por padrão, né, a não ser que eu tenha alterado outro para outro navegador, mas por padrão vai abrir no Microsoft Edge porque ele é o navegador padrão do Windows 10, tá? Então abre lá na pesquisa. Pesquisa onde? É no Google que ele vai pesquisar? Não, ele pesquisa no Bing, tá? O Bing também é o mecanismo de pesquisas oficial da Microsoft, né? É que a gente não está muito acostumado, mas a Microsoft, ó, vai lá no Bing que é legal, né? Já meio que força, ó. Usa o Edge que é bom. Você vai usar o Microsoft Edge dentro do site de pesquisas Bing, tá? Então, ó, a gente vai lá pesquisar na internet por esses resultados, certo? Isso aí é interessante, a gente não tinha antes no Windows 7, tá? No Windows 10 agora a gente já tem. Ah, professor, no Windows 8, no Windows 8 também não, ele é bem parecidão lá, tá? Outra coisa também, ó, menu iniciar, que é o que a gente viu aqui, né? Eu mostrei para vocês a pesquisa dele inicial. É o local onde a gente pode acessar todos os outros menus que, por sua vez, acionam programas do Windows, né? E ao ser acionado, o botão iniciar mostra o menu vertical com várias opções. Alguns comandos do menu iniciar têm uma seta para a direita, significando que há opções adicionais disponíveis em um menu secundário. Se você posicionar o ponteiro sobre um item com uma seta, será exibido outro menu, tá? Exemplo aqui do meu menu iniciar, né? Eu apertei lá o botãozinho do Windows ou cliquei no iniciar, ó, ele já me dá tudo que eu tenho ao meu alcance aqui, ó, né? Executar e explorar, ó, música, filmes, jogos, loja, né? Dicas, ó, né, os programas mais usados, ó, dicas, baixa Skype, Maps, né? Adicionado recentemente, ó, e ele vai dar para você, ó, explorador de arquivos. Então, ó, tem a setinha pro lado, se eu clicar aqui, ele vai me abrir a biblioteca de arquivos, tá? As pastas lá do documentos, imagens, vídeos, já falei música? Não, e música, tá? As configurações do Windows, opção de ligar e desligar, e ó, aqui embaixo todos os aplicativos. Se eu clicar aqui, ele já mostra tudo que eu tenho instalado no meu computador. Então, a partir do iniciar, né, o ponto de partida aí, eu consigo fazer qualquer operação no computador. Aqui, ó, são exemplos, né? Olha lá, ó, eu falei ali, né, mas aqui tem o exemplo dele em foto mesmo, tá? O explorador de arquivos, quando eu clico na setinha, ó, ele abre a área de trabalho, downloads, documentos, imagens, músicas e vídeos, tá? Aqui, ó, eu cliquei em todos os aplicativos, ó. Ele me dá tudo organizado de maneira alfabética aí, né? Começando primeiro do 0 ao 9, né? Começa pelos números, depois aí do A até o Z, tá? Todos os programas que eu tenho. E as opções de ligar e desligar, que são reiniciar, desligar e suspender, tá? Um outro elemento que é muito interessante, né, que a gente viu aqui no explorador de arquivos, o explorador de arquivos também é conhecido como Windows Explorer, tá? No Windows, os exploradores são ferramentas principais para procurar, visualizar e gerenciar informação e recursos de documentos, fotos, aplicações, dispositivos e conteúdo da internet. Dando uma experiência visual e funcional consistente, os novos exploradores do Windows 10 permitem gerenciar sua informação com flexibilidade e controle. Isso foi conseguido pela inclusão dos menus, barras de ferramentas e áreas de navegação numa única interface que é consistente em todo o sistema. Nada mais é o Windows Explorer do que qualquer janela do Windows, tá? Quando você abrir uma pastinha, ele abre uma janela, é o Windows Explorer que está sendo executado ali, tá? Como ele é o navegador de arquivos do Windows, né? Ele é o explorador de arquivos, ele vai conseguir somente a navegação nos arquivos, tá? Não tem nada a ver com página da web, esquece aí. O Windows Explorer é o gerenciador, navegador de arquivos. Através dele a gente consegue fazer todas as manipulações de arquivo, tá? Como, por exemplo, copiar, recortar, colar, excluir, ver as propriedades, tá? E assim vai. Tudo e qualquer manipulação de arquivo é o Windows Explorer que faz.
Quando eu abro o Windows Explorer, ó, ele já vai abrir o explorador de arquivos, né? Ele vai me dar aqui na lateral meus favoritos, né? Acesso rápido aí, tudo que eu acessei mais recentemente. Todas as minhas pastas lá, o OneDrive, que a gente comentou na aula de nuvem, né? A nuvem aí do Windows 10 que já vem por padrão. Este computador, ó, que são todas as pastas e discos que eu tenho no computador, tá? E a minha área de rede que vai estar mais para baixo se eu tiver algum outro computador conectado na minha rede. As pastas frequentes, de novo aqui, né? Elas são bem parecidas com o acesso rápido, o que eu usei recentemente, né? O que eu mais uso, na verdade. E os arquivos recentes, ó. São os arquivos que eu executei recentemente, são os últimos arquivos abertos, tá? É como se fosse um histórico aí das últimas coisas que eu executei, que eu abri no meu computador, certo? Então, ó, essa é uma representação do Windows Explorer, né? Os elementos do Explorer, ó, a gente tem a busca instantânea, que ela está sempre disponível, a faixa de opções, que ela é oculta por padrão, que ela vai mostrar as tarefas apropriadas para arquivos que estão sendo exibidos, os live icons, que mostram uma pré-visualização em miniatura, né, que a gente chama de thumbnail, do conteúdo de cada pasta. Painel de navegação, contém tanto as novas pastas de busca e as pastas tradicionais. Painel de detalhes, que exibe detalhes dos arquivos sem necessidade de abrir suas propriedades. O de visualização, que visualiza arquivos também sem necessidade de abrir, né, sem a necessidade de executar o arquivo. Barra de endereços, barra de títulos, né, e assim a gente acaba com os elementos dele aí. Eu vou explicar cada um deles, tá? O busca instantânea. Cada janela do explorador do Windows, aqui ele fala do Windows 10, né? Contém um campo de busca integrado, no qual pode ser introduzida parte de uma palavra ou frase. O sistema de busca instantânea procura imediatamente nomes de arquivos, propriedades dos arquivos e os metadados, né? Que a gente fala que são as propriedades aí. E o texto contido nos arquivos e mostra os resultados imediatamente, tá? Metadados são aquelas partes que ele vai exibir de propriedade, quando que ele foi acessado a última vez que ele foi modificado, quem é o autor do arquivo, a última vez que ele foi alterado, tá? E assim vai, tá? São todas essas informações. Ó, por exemplo, aqui no busca instantânea, ó, eu coloquei uma ilustração onde eu coloquei a palavra cartão, tá? Então tá aqui escrito cartão, ó, busquei por cartão, tá? Ele já dá para mim toda a minha parte de busca instantânea, ó. Tudo que tiver cartão, ele vai retornar aqui, incluindo, ó, arquivos do sistema, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho pasta, né? Ele vai dar leitor de cartão, outra pasta, ó, a data de modificação dela, né? Que eu coloquei leitor de cartão, ele dá o caminho, ó, tá lá em usuários, Mateus Downloads, né? Data de modificação, o tamanho dele, ó, esses são os metadados que a gente fala, tá? Data de modificação, tamanho, caminho, tá? E os outros arquivos aí, ó. Repara que ele está buscando dentro de downloads, ó, resultado da pesquisa em downloads, que o downloads está selecionado aqui, tá bom? Então, ó, tudo que tiver lá dentro de downloads, ele vai retornar para mim, certo? Se eu clicar aqui no meu computador e colocar cartão, ele vai buscar dentro do meu computador, ou seja, todos os arquivos, né? Aqui, ó, é dentro de downloads. Então tem arquivo de sistema, ó, DLL, né? Que são arquivos que estão dentro da pasta downloads, que fazem parte aí do que contém texto cartão, né? Tá dentro da pasta cartão aí, certo? A faixa de opções, que é essa faixa aqui de cima, né? Ela tem o quê? É o primeiro local que é exibido é a faixa de opções. A partir dele a gente consegue, né? O início, desculpa, não, eu pulei aqui. O início é o primeiro local que é exibido na faixa de opções. A partir dele a gente consegue fazer toda a parte de manipulação de arquivo, como colar, recortar, excluir, visualizar propriedades e outras, né, lá. Posso fixar no acesso rápido, colar, recortar, colar atalho, né? Mover para, copiar, excluir, renomear, nova pasta, novo item, propriedades, inverter seleção, tudo que eu tenho de manipulação de arquivo, tá? Depois a gente tem arquivo, ó. A partir dele a gente consegue abrir outras janelas no Windows Explorer ou outros exploradores, como o prompt de comando e o Windows PowerShell. Além de alterar opções de pasta e pesquisa no Windows Explorer. Olha lá, ó. A gente consegue abrir nova janela, né? Olha lá, ó. Quero abrir os outros locais frequentes, né? Quero abrir o prompt de comando ou PowerShell. Quero alterar as opções de pasta e pesquisa, né? Quero fechar essa pasta. Então, ó, tudo dentro do arquivo, tá? Compartilhar. Todas as partes de compartilhamento, né? Então, ó, quero compartilhar com alguém, quero encaminhar por e-mail, gravar em disco, né? Quero compactar, que é o zip, né? Zip aí é um arquivo compactado, né? Quero, ó, tinha compartilhado com alguém, não quero mais compartilhar, então vou parar o compartilhamento, né?
segurança avançada, quero determinar um grupo específico de compartilhamento. Desse compartilhamento, o que essa pessoa pode fazer? Se ela pode ler, se ela pode gravar, se ela pode excluir algum arquivo da pasta ou aquele arquivo específico, tá? Então a gente consegue fazer todas as alterações dentro do compartilhar. Exibir é o método de exibição, né, dos arquivos e pastas disponíveis no Windows Explorer. A gente pode aqui também ativar duas coisinhas, ó, o painel de visualização e o painel de detalhes, que por padrão eles são ocultos, tá? E também a gente pode classificar os arquivos e alterar o método de exibição dos documentos diretórios, ó. Classificar por ordem alfabética, né? Por decrescente, crescente, a gente que escolhe. Agrupar de acordo com o tipo de ícone, né? Quero mais uma coluna, né? Quero colocar caixa de seleção, extensão do nome de arquivo, né? Extensão é bem interessante, porque acho que eu não cheguei a falar para vocês ainda, mas a gente vai falar mais para frente, tá? Cada tipo de arquivo ele tem uma extensão, então a extensão é o tipo de arquivo que ele é. Por exemplo, um arquivo de texto do bloco de notas, ele é o nome.txt. O último ponto, as letras que vierem depois determinam qual tipo de arquivo que ele é. .txt eu sei que é um arquivo de texto, né? .doc é um arquivo, é um documento de texto do Word, né? Antes do 2010. DocX é a partir de 2010, tá? Depois não se preocupem não que a gente vai ver uma listinha aí dos principais arquivos, das principais extensões, tá? É que eu falei aqui de extensão, é bom a gente lembrar um pouquinho. Live Icons, ó, são os modos de exibição, os ícones ao vivo no Windows 10, ó. Ó que legal. Quando eu tenho uma exibição ao vivo, né? Ele faz o seguinte, por exemplo, ó, de pasta, ó, a imagem da câmera, a gente já sabe que é uma pasta vazia, tá? Porque não tem nada, ó. Imagens salvas, também é uma pasta vazia. O My Screenshots, que é essa pasta aqui, ó, ela já tem documentos ali dentro, ela já dá uma pré-visualização de quais são esses documentos, tá? De arquivos, ó, né? Aqui caiu uma pasta dentro do screenshots que eu abri, tá? Mas não tem problema não. Os arquivos, ó, ele já dá uma pré-visualização do que é. Então eu não preciso abrir isso aqui para saber que é uma foto da minha área de trabalho. Não preciso abrir isso aqui para saber que é uma foto da configuração do OneDrive, tá? Vai ajudar a gente também na parte de segurança, né? Também na parte da gente manipular. A gente consegue visualizar mais rápido o que eu quero, o que eu não quero, né? Se vai ser necessário executar ou não. Por que na parte de segurança? Porque às vezes está escrito alguma coisa no arquivo, só que acaba não sendo aquilo, né? Que, por exemplo, podia estar escrito, ó, OneDrive, mas da hora que eu abro não é uma foto do OneDrive, né? É uma foto de outra coisa aí. Eu abro aqui, é a foto, sei lá, de algum outro dispositivo da internet, né? Abre aqui o OneDrive, ele abre uma foto do Google Drive, então não tem muito a ver, tá? A gente consegue já visualizar, certo? Painel de navegação, ó, a gente tem no painel de navegação, em cada explorador, ele foi redesenhado para simplificar a navegação pelo conteúdo do computador. Assim a gente pode descobrir rapidamente aquilo que procura, né? O painel de visualização, ó, de navegação, ele fica aqui na lateral do meu Windows Explorer, tá? E ele tem as seguintes opções: o acesso rápido, né? São as pastas que você mais usa. Você pode, ó, tá vendo que ela tem uma taxinha aqui, ó? Você pode fixar as pastas que você mais usa aqui, tá? Tem o OneDrive, né? Quando ele está configurado certinho, ele já aparece. Depois ele vem este computador, ó, onde a gente tem área de trabalho, documentos, é meio que uma repetição aqui de cima, né? Porque esse acesso rápido, como era uma instalação nova do Windows, ele não tem muita coisa ainda aqui, ó, tá? Se eu mostrar para vocês, ó, deixa eu tentar abrir o meu, vamos ver lá o Explorer meu. Ó, o Explorer meu, ele já tem outras coisas, ó, tá vendo? Ele pega aqui, tem ó, acesso rápido, ó, área de trabalho, downloads, documentos e imagens. Aí tem, ó, boas-vindas, internet, ou são outras pastas, tá? E olha lá, ó, meus dois OneDrives que eu tenho e o computador fora minhas unidades de rede, certo? Então deixa eu voltar lá pra gente, tá? Isso aqui, ó, é o padrão, né? Então, ó, não tenho nada ali, nada configurado igual tá no meu Windows lá, certo? A gente tem, ó, o computador também uma repetição, só que o computador ele aparece aqui, ó, discos locais, tá? O C, o E, o F, assim, se eu tiver algum outro, beleza. Detalhe, ó, coisa que é bem interessante a gente saber. A gente pode manipular arquivos através desse painel de navegação. Por exemplo, eu tenho um arquivo aqui dentro, que ele está dentro da pasta imagens. Eu quero jogar ele lá na pasta músicas. Eu posso clicar nesse arquivo e arrastar, ele vai parar lá dentro da pasta músicas. Outra coisa que ele faz, eu posso copiar o arquivo para unidades diferentes. Ou seja, eu tenho um arquivo lá dentro da imagens, a imagens eu sei que está no disco local C. Esse dados F, ele é um pendrive. Eu quero copiar para o pendrive. O que eu faço? Eu posso clicar e arrastar. Quando são unidades diferentes,
ele copia, tá? Unidades iguais, né, que estão, as pastas estão na mesma unidade, ele move, tá? Então, se eu mover se eu arrastar de uma pasta para outra, ela estiver na mesma unidade, ele é movido. Se eu pego unidades diferentes, ele é copiado, tá? E também a gente tem as bibliotecas, né? As bibliotecas do Windows, elas ainda estão disponíveis, porém por padrão, a área que as agrupa ficou oculta no Windows 10, né? Que é aquele painel de navegação onde a gente ativa, ó, mostrar bibliotecas, tá? Então, ó, quais são as bibliotecas do Windows 10, né? São as pastas padrões aí que ele já deixa para a gente organizar os arquivos. São essas daqui, ó. Documentos, né? Dentro de documentos por padrão, a gente vai ter arquivos lá TXT, PDF, tá? Docx. Música, a gente vai ter WMA, MP3, tá? Imagem, a gente vai ter o JPEG, PNG, GIF. Vídeos, a gente vai ter MP4, AVI, MPEG, tá? Vários tipos aí de arquivos. Por padrão, quando eu crio um documento de texto, né? Ou um documento de imagem, ou algum tipo de arquivo de música, o Windows já vai me direcionar para essas páginas, para essas pastas aqui para eu salvar. Tanto lá no Word, acabei de criar um documento, né? Nunca tinha salvo aquele documento. Por ele ser novo, quando eu clico em salvar, o Windows 10 ele já vai falar para mim, ó, tem uma pasta aqui que já é meio direcionada para esse tipo de arquivo, que é a pasta documentos. Quer salvar lá? Se eu salvar sem ver, né? Ah, cliquei no salvar, digitei o nome lá e salvar. Meu Deus, onde que foi parar? Relaxa, foi para lá dentro de documentos, tá? O Windows ele já faz de propósito isso daqui pra gente, beleza? Essas bibliotecas também elas podem ser encontradas na área este computador, tá? Que é essa área aqui a área secundária aqui, né? A primeira é acesso rápido, secundária é este computador. Ó. Então estão todas lá, ó. Tá vendo? A repetição das pastinhas ali, beleza? Painel de detalhes, que ele é oculto por padrão. Ele fica aqui na minha lateral, né? Na minha parte direita aqui do Windows Explorer. Com essa área de antevisão, né, que é o nosso painel de detalhes, a gente não tem que ficar clicando com o botão direito do mouse em um arquivo. Né? A gente já, para ele abrir a caixa de propriedades, a gente já consegue visualizar a propriedade e a descrição completa dentro desse painel de detalhes. Também é possível adicionar ou editar propriedades de um ou mais arquivos. Aqui nos detalhes, ó, a gente tem o nome do documento, né? Do que ele se trata, ó, ele é uma apresentação do PowerPoint, título, autor, tamanho, data de modificação, são aqueles metadados, né? Metadados foi bom, porque eu coloquei data de modificação, falei data de modificação aqui, né? Deu uma trava-língua de novo no professor. Data de modificação, isso daqui são os metadados, tá? Agora sim saiu, hein? Beleza. Da onde que ele foi feito, né? O computador, data de acesso, data de criação, e assim vai. Tem a capivara inteira dele aí, certo? Sem necessidade de eu ficar clicando nas propriedades lá. Mas, por padrão, o painel de detalhes ele é oculto. Painel de visualização também é oculto por padrão, tá? Ele é uma forma de oferecer uma maneira ainda mais completa de pré-visualizar os conteúdos, né? Sem ser os live icons lá. A gente tem o live icons, mas a gente tem um painel de visualização, onde eu posso clicar no arquivo e ele vai pré-visualizar. Por exemplo, ó, né? Eu cliquei aqui no arquivo Windows 10, do arquivos recentes, e estou com o painel de visualização ativo, ele já vem aqui, ó, e mostra para mim, ó, a apresentação do Windows 10, tá? E eu posso rolar aqui, ó, a minha área de navegação aqui do lado, que ele vai rolando através dos slides, tá? Então eu consigo praticamente ver a apresentação inteira sem necessidade de ficar abrindo, né? É bem interessante quando a gente tem arquivos de nomes parecidos, né? Eu quero enviar para alguém, não preciso ficar abrindo esse para saber qual que é, abrindo o outro, né? Eu clico aqui no meu painel de visualização e já sei do que se trata, se é aquele arquivo mesmo ou não, certo? A gente tem a barra de endereços, ó. A barra de endereços ela também permite com que eu navegue, né? Assim como a barra de endereços lá do meu navegador, do meu browser, a barra de endereços do Windows Explorer permite com que eu navegue através de pastas, né? Por exemplo, se eu digitar aqui eu estou no acesso rápido, né? Mas se eu digitar, ó, documentos, ele vai falar, opa, tem uma pasta que chama documentos? Tem, ele já vai me enviar lá para a pasta documentos. Se eu digitar aqui painel de controle, ele vai falar, opa, tem um menu, alguma configuração, alguma pasta que chama painel de controle? Tem, ele vai me enviar para o painel de controle. Se eu digitar aqui, ó, google.com, o que acontece? Ele vai abrir o meu navegador da internet, né? No caso aqui o navegador padrão Microsoft Edge e vai abrir ele no site google.com. Quer ver, ó? Como que o professor não está mentindo? Ó, eu vou abrir aqui meu explorador de arquivos e vou digitar aqui, ó. Deixa eu achar aqui. google.com. Opa, falhou aí
o M, né? Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui por padrão, o meu navegador é o Mozilla Firefox, tá? Se eu não tivesse navegador, algum outro navegador instalado por padrão, ele abriria o Edge, tá? Então, ó, é sempre o navegador padrão lá, como eu falei para vocês, certo? Então, ó, ele vai abrir no navegador padrão. Como o navegador padrão, as configurações padrões do Windows não tem o Firefox, não tem o Chrome instalado, o navegador padrão dele é o Microsoft Edge, beleza? Interessante a gente saber isso daí, tá? Acessórios do Windows. Os acessórios nada mais são do que programas, tá? Que eles já vêm por padrão instalados no Windows. Não preciso baixar da internet, não preciso colocar o CD, não preciso colocar o pendrive, fazer a instalação, tá? Ele já vem aqui por padrão no Windows, então a gente chama de acessórios, tá? Os principais, ó, primeiro, bloco de notas, que é um editor simples de texto utilizado para gerar programas e retirar formatação de um texto, etc. Padrão de arquivo do bloco de notas é o TXT. Então é alguma coisa, ponto, TXT, eu sei que é um arquivo do bloco de notas, né? Editores de texto a gente tem três do Windows, tá? Que são usados aí para edição. A edição simples, bloco de notas, tá? Aqui eu não consigo alterar a cor do texto, não consigo colocar imagem, nada. Não consigo criar alinhamento de parágrafo, nenhuma coisa assim específica, tá? É o texto, certo? Depois a gente tem o intermediário, que é o WordPad, tá? O WordPad ele já é mais bonitinho, ó, tá? Eu já consigo alterar o tipo de fonte aqui, no bloco de notas eu também conseguia, tá? Eu consigo alterar a cor da fonte, né? Era isso que eu estava querendo falar. Colocar subscrito, sobrescrito, ó, alinhamento de parágrafo, colocar imagem, né? Desenho do pente, eu consigo inserir objetos, ó. Então eu consigo fazer mais algumas coisas, né? Por padrão, a extensão aí do WordPad é a RTF, tá? Ele ainda não é completo porque ó, não tem recurso de malha direta, não tem recurso de revisão, tá? Eu não consigo inserir arquivos da web, procurar direto na web, né? Então, o padrão dele aqui é o Rich Text Format, que é o RTF, né? Então tem um arquivo lá que acaba em .rtf, eu sei que ele é um arquivo padrão do WordPad. Também a gente pode salvar em arquivos com a extensão doc, tá? Entre outras aí, tá bom? RTF, doc, tá? A gente pode salvar aí no WordPad tranquilamente. Editor de imagem, o editor simples de imagem do Windows, né? A extensão padrão, que é o Paint, né? Paint, a extensão padrão dele é a BMP, tá? Então, um arquivo que é alguma coisa .bmp, eu sei que ele foi feito no Paint, é padrão do Paint, mas ele permite a gente manipular arquivos com outras extensões, como JPG, JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO e outras aí, tá? Ele é bem versátil, a gente consegue executar vários tipos de... abrir vários tipos de arquivo de imagem nele aí para fazer edição. Também não é tão completo assim como, por exemplo, um Photoshop, né? Mas aí também a gente já tem outras funções aí, tá? Ah, falando em outras funções, né? Deixa eu voltar aqui. Eu falei, né? O editor simples é o bloco de notas, o intermediário é o WordPad. Qual que é o editor completo de texto? Microsoft Office Word, tá? Que você daí também vai pagar por ele, né? Por isso que ele é completo. O Bill Gates ele te dá até aqui, ó. Ele vai, beleza, quer fazer um textinho legal? Quer fazer um texto só para anotar? Bloco de notas. Textinho legal? WordPad. Quer ir para o próximo nível, né? Quer fazer uma dissertação, quer colocar índice, quer colocar revisão, quer fazer uma aula direta? Você vai ter que me pagar um pouquinho mais, aí eu te libero o Microsoft Office Word, beleza? Então é assim que funciona. Calculadora, né? Isso aqui é o bom que o professor ele colocou 4 maneiras e colocou 2 aqui, né? Tá sabendo legal. Pode ser exibido de 4 maneiras: padrão, científica, programador e estatística, tá? Esses são os métodos aí de exibição da calculadora. Configurações do Windows 10, ó, um menu novo. Antes a gente tinha lá o painel de controle, né, no Windows 7, onde a gente fazia todas as configurações. O painel de controle ainda tá disponível no Windows 10, mas por padrão a gente vai acessar as configurações através do menu Configurações, tá? O que a gente tem aqui, ó? Eu tenho, né, o meu nome do usuário aqui, como eu tenho o meu Windows, ele é conectado à conta da Microsoft, tá? Então tem lá, ó, usuário Matheus, minha conta Microsoft, ó. Posso gerenciar o OneDrive. Ó, ele já fala que algumas coisas que precisam da minha atenção, ó, o Windows Update, atenção necessária, né? Por que ele está aqui? Ô, professor, você não atualizou o seu Windows? Calma, é que ele está querendo atualizar para o Windows 11, tá? Então, eu tô meio ainda, não sei se eu atualizo, não sei se eu não atualizo, né? Tô pesquisando ainda sobre o Windows 11 para ver se ele não vai dar incompatibilidade com os meus programas aqui, né? Eu tenho as recompensas, ó, navegação da web.
E a gente pode fazer, ó, todas as partes de configuração aqui personalizadas, ó. Sistema, onde a gente pode ver tela, som, notificação, energia. Dispositivos, que são todos aqueles que estão conectados, né, ao meu computador, ó, através de Bluetooth, através de impressora, né? Eu tenho aqui, ó, as conexões de impressoras, mouse, teclado, né? Aqui pode estar conectado com fio ou não. Telefone, ó que legal, ó. Ele permite vincular, ele já coloca, nem coloca o Windows Phone, né? Coloca Android ou iPhone ao seu dispositivo, ó. Legal, né? Aqui, ó, rede e internet, Wi-Fi, modo avião, né? Caramba, modo avião a gente vê nos nossos smartphones, né? Por que que o Windows tem modo avião? Lembra de novo, ó, vamos voltar, ele é multiplataforma, tá? Então, se eu tiver lá com o Windows 10 instalado no meu smartphone, eu ativo o modo avião, ali já bloqueia todas as minhas conexões, né? Personalização, tela de fundo, tela de bloqueio, as cores, aplicativos, ó, onde eu escolho quais aplicativos são os padrões, né? Por exemplo, eu quero que o TXT não seja por padrão o bloco de notas, eu quero que seja o WordPad. Posso escolher aqui, tá? Mas por padrão é o bloco de notas, né? Desinstalar aplicativo, contas, ó. A gente pode sincronizar contas novas, contas de trabalho, contas da família, né? Contas de e-mail, a gente pode colocar aqui também, né? Para as pessoas poderem usar outras contas aqui no meu computador. Fala idioma, onde eu posso alterar a região, a data, né? Qual o idioma que ele vai entender de fala, que a Cortana vai entender, né? Cortana é nosso assistente virtual, tá? Jogos, né? Eu tenho aqui, ó, já dá o Xbox Game Bar, capturas, modo de jogo, né? Por que que eu tenho esse do Xbox aqui? Lembra? O Windows 10 multiplataforma, né? Então ele permite aí a gente fazer sincronização com o nosso Xbox também, tá? Facilidade de acesso, onde eu tenho as opções de... Não é de facilidade, como é que é? Deixa eu lembrar, vou lembrar o nome, hein? A gente tem as opções de acessibilidade, tá? Narrador, lupa, alto contraste. O pesquisar, onde eu posso localizar arquivos e as permissões. Privacidade, ó, que ele vai me dar, ó, se eu posso ativar a localização, né, lá, de novo para smartphone, né? Câmera, quais aplicativos eles podem usar minha câmera, quais aplicativos podem o microfone, quando pode usar a câmera, quando pode usar o microfone, tá? Isso é muito legal, né? Porque a gente consegue receber notificações quando a câmera é aberta, quando o microfone é aberto, tá? Antes a gente não tinha essas opções aí. Abria, não sabia se estava funcionando, né? A câmera, o microfone, não sabia se tinha desligado também, certo? Aqui no Windows 10 não, já te dá notificações. E atualização e segurança, né? Windows Update, recuperação e backup. A gente vai ter mais para frente uns slides falando só disso aqui, beleza? Essas são as configurações aí, esse é o menu novo, tá? Então, ó, qualquer configuração que eu queira fazer do Windows 10 através do menu configurações, tá? As configurações, ó, a gente tem, como eu falei, né? Tem as mesmas opções do painel de controle, que ele ainda é presente no Windows 10, porém ele é oculto. Como ele é multiplataforma, a gente encontra algumas configurações específicas de dispositivos móveis, como local, que é a localização via GPS, tá? Podemos também utilizar a Cortana. Cortana é assistente virtual, né? O iOS tem a Siri, o Android tem o Google Now, tá? O Windows 10 tem a Cortana, tá? Da Amazon, né? A Alexa. Então a gente tem aí os assistentes virtuais, é uma tendência, né? A gente ter tudo ativado por voz, né? A gente ativa ela através de voz, né? No nosso menu lá, e daí ela vai me ajudando com as tarefas do dia a dia, né? O meu tá desativado, que eu falei que cortando ela não abriu, né? Que se eu deixasse ativado, teve um tempo atrás estava dando aula pro pessoal, eu falei cortando, ele saiu da apresentação, abriu lá cortando, já saiu pesquisando o que eu tava falando, né? Aí deu uma loucura. Então já deixo ele desativado. A gente tem também o Windows Hello. O Windows Hello é bem interessante, ó, que ele é uma credencial de acesso, tá? É uma nova credencial de acesso. Ele é uma maneira mais pessoal de entrar em todos os dispositivos Windows 10. Basta eu olhar ou eu fazer com o toque, né, que seria a minha biometria da minha digital, ou um PIN. A gente vai receber nível de segurança empresarial sem precisar ficar digitando senha. Então, ó, com o Windows Hello, se ele tiver configurado em outros computadores, quando eu coloco lá o meu rosto, ele vai reconhecer, ó, esse aqui é o rosto do Matheus, né? Coloco minha digital lá, essa é a digital do Matheus. Ele já vai carregar minhas configurações, minhas outras credenciais, tá? Tudo que eu tenho em um computador, ele já vai pegando para o outro, certo? Então, ó, a gente tem também as ferramentas do sistema, tá? As principais ferramentas do sistema são limpeza de disco.
que ela permite apagar arquivos e programas temporários da lixeira que são pouco usados para a liberação do espaço no HD. Esses que são pouco usados, tá? Não são arquivos aí pessoais, são arquivos do sistema que talvez já estejam obsoletos, né? Pode ser log de atualização do Windows, pode ser alguma coisa do Windows Update que ficou para trás, aí já não, o Windows não usa mais, tá? Então a gente pode executar para fazer a limpeza, ó. Exemplo, né? Eu vou lá no meu disco C, clico com o botão direito nele, vai me abrir as propriedades, né, do disco C. Ou qualquer outro disco que você quiser, como é uma limpeza de disco, qualquer disco aí, tá? Aí você clica em limpeza de disco, ele vai te abrir a caixinha aqui, ó. Limpeza de disco para o Windows C, né, que é o nome do meu dispositivo aqui, ó, nome Windows. Aí ele dá, ó, todos os arquivos que eu posso, né, e tudo que se eu for selecionando aqui, ele vai somando, tá? Então aqui só de programas baixados, arquivos da internet temporários, né? Tem mais algumas coisinhas para baixo lá, ele já me libera 369 MB. Ó, esse do update aqui, ó, já deixou 2,93 GB, né? E mais esse log de atualização, ó, mais 700 MB. Então eu tenho quase aqui, né? Eu tenho mais quase 4 MB aqui, só de espaço que eu posso liberar que não vai ter problema nenhum, né? Quando a gente tem unidades pequenas, isso daqui é muito interessante da gente fazer, certo? Não sei se vocês já fizeram alguma vez aí no computador de vocês, mas dá uma olhadinha se nunca fez, vai ter bastante coisa. Verificador de erros. Ele varre a unidade em busca de erros, defeitos ou arquivos corrompidos. E caso o usuário deseja, ele tenta corrigir automaticamente, tá? Então, ó, de novo, propriedades do disco C, né? Quando eu clico aqui em ferramentas, né? Eu estava no geral, vim em ferramentas, na abinha ferramentas. Verificação de erros, ó. Eu clico em verificar, ele vai me dar a operação, né? Por padrão, o Windows 10, ele já vai verificando periodicamente, tá? Então, se você clicar aí, provavelmente ele vai falar, ó, não é preciso verificar essa unidade, a não ser que esteja com defeito, tá? Se tiver algum problema, aí sim ele pede para você, ó, faça a verificação da unidade, tá? Embaixo dele aqui, a gente tem o otimizar e desfragmentar a unidade, tá? O otimizar e desfragmentar a unidade, antigamente ele é conhecido como desfragmentador de disco, né? Ele é um utilitário que reorganiza os dados do disco de modo que cada arquivo seja armazenado em blocos contínuos, ao invés de serem dispersos em diferentes áreas do disco, e elimina o espaço em branco, tá? Por exemplo, quando eu estou salvando arquivos no computador, ele vai salvando um atrás do outro, tá? Ele vai fazendo uma filinha. Só que quando eu apago, ele não traz a fila de volta, ele vai tirando os arquivos, tá? Então vai ficando os buraquinhos, né? Esses buracos, eles não são preenchidos, porque a próxima vez que eu copiar um arquivo para o meu disco rígido, ele vai lá no espaço em branco maior. Ele vai pegando, e esses fragmentos vão ficando para trás. Então, até a hora que o disco enche, né? O espaço em branco não tem mais. Aí quando não tem mais espaço em branco disponível para um arquivo, o que ele faz? Ele vai separando os arquivos dentro desses espaços em branco menores que eu tinha, dentro dos pedacinhos em brancos que ficaram, tá? Esses pedacinhos em branco que ficaram, aí os arquivos ficam lá fragmentados, tá? O que o fragmentador faz? Ele tenta tirar esses arquivos, né? Transformar eles de maneira única, lógico, se fizerem parte de um único arquivo, né? Ele transforma ele em arquivo único e coloca tudo um atrás do outro para a hora que eu for ler, né? Ele lê de uma vez só. Principalmente com programas, né? Às vezes tem uma instalação do programa, ele instala um pedacinho aqui, outro ali, outro lá e outro lá. Aí a hora que o sistema vai ler, ele pega um pedacinho daqui, um daqui, um daqui, o outro de lá, monta tudo, aí sim começa a leitura. Então quando a gente faz essa... Lógico que a gente tem que ter espaço em disco livre, né? Para a gente conseguir fazer esse jogo aí de transformar os arquivos fragmentados em arquivos contínuos, tá? De novo, por padrão, o Windows 10 ele já vai fazendo isso quando a gente vai copiando arquivos, tá? Antigamente no Windows 7 a gente tinha que fazer periodicamente, mas no Windows 10 ele já pega e faz de maneira automática pra gente, ó. Tanto que pode ver, eu nunca fiz aqui, tá? Nunca tinha feito a otimização da minha unidade. Ele já dá o Windows C, né? Tá tudo ok. E ele já fez, ó, 10 dias, tinha feito há 10 dias atrás, tá? Ele vai fazendo aí de tempos em tempos, certo? Dá uma olhadinha se for o Windows 10 do seu computador, principalmente se você utilizar a unidade de disco como SSD, tá? Ele já vai fazendo automaticamente, né? Tem o HD e o SSD. Não sabe a diferença, lá na aula de hardware tem uma aula específica falando sobre as diferenças entre os HDs e os SSDs. Todos unidades de disco, tá? Outra ferramenta do sistema muito legal é o backup. Backup é cópia de segurança. Não é só você copiar de um lugar e enviar para o outro não que é backup, tá? Backup é cópia de segurança.
tem uma ferramenta específica do Windows que chama Backup do Windows, que é essa daqui. O que ele permite fazer? Ó? Ele permite transferir arquivos do HD ou do SSD, né, para outras unidades de armazenamento. As cópias realizadas podem seguir um padrão de intervalos entre um backup e outro. Você deixa agendado, né? Você coloca aqui, você adiciona uma unidade, né? Fazer backup, ó. Você adiciona uma unidade. Você pode colocar fazer um backup tanto em outro disco rígido, em algum outro pendrive, ou na nuvem também, tá? Então, na nuvem você pode jogar ele no OneDrive também, para ele fazer o backup já direto na nuvem do OneDrive, tá? E daí você vai escolhendo as opções, né? Essas opções o quê? Ah, quero fazer de tal pasta e tal pasta, né? Quero fazer da pasta documentos, mas não quero fazer da downloads. Então ele vai fazer só do documentos, aí você coloca lá, quero fazer todo dia, né? Então todo dia ele vai fazendo a cópia. Daí, eu quero fazer todo dia, mas somente dos arquivos que eu mudar. Ou seja, só vai jogar diariamente aqueles arquivos que são alterados. Os que não são alterados não são levados de novo para o backup, tá? Então a gente chama aí, são os backups, né? Esse é um backup incremental, que ele vai só colocando o que é alterado. O que não foi alterado, ele não muda, né? Ele muda uma vez tudo. Aí depois, só que você vai alterando. E aí você escolhe qual pasta e qual o destino dele, né? Que você vai levar essa pasta aí ou somente alguns arquivos, beleza? Então, ó, a opção é você que escolhe, mas backup é cópia de segurança, tá? Falei nele, né? Falei, ele chegou, ó. O OneDrive. O que é o OneDrive? Eu expliquei já o OneDrive lá na nossa aula de nuvem, né? Falei um pouquinho sobre ele. No Windows aqui, ele tem um assistente do OneDrive, que é um programinha, né? Onde a gente coloca aqui o nosso endereço de e-mail, a nossa conta da Microsoft, né? E ele permite salvar arquivos e compartilhar na internet, jogar na nuvem, tá? E também fazer a sincronização. Então ele permite salvar as configurações também do Windows, que é legal, né? Como por exemplo o nome da conta, foto do perfil, aplicativos favoritos, para ser usado em outros dispositivos do Windows, tá? Então, através do OneDrive, a gente além de compartilhar arquivos, a gente pode salvar as nossas configurações de conta, né? Nossas configurações do Windows para usar posteriormente em outro computador. Uma coisa que é bem legal de fazer. A gente consegue fazer também lá esse tipo de backup, já falei, né? Eu falei antes. A gente consegue fazer esse tipo de upload de configuração através do backup do Windows, tá? Então o OneDrive é uma ferramenta muito útil. Por quê? Tudo que eu alterei naquela pastinha que está ali do lado, né? Na minha área de navegação, na minha pasta do OneDrive, tudo que eu altero, automaticamente é alterado na nuvem lá se você deixar a sincronização ativa, tá? Então, eu tenho o OneDrive instalado aqui no meu computador, né? Aqui de casa. Tenho com o mesmo endereço de e-mail ele instalado lá no computador do trabalho. O que acontece? Eu tenho naquela pastinha lá vários arquivos. Eu alterei um arquivo hoje aqui em casa. Quando eu chegar lá no computador do trabalho e ligar, a hora que o OneDrive ele abre, ele já vai fazer a sincronização, ó. Eu salvei aqui em casa, quando eu salvo aqui em casa, ele faz o quê? Jogou lá na nuvem, tá? Então ficou na nuvem. Quando eu ligo lá no trabalho, ele vai pegar da nuvem e sincronizar aqueles arquivos que foram alterados para o meu computador do trabalho, tá? Então, e se eu fizer o processo inverso? Daí, alterei lá no trabalho. Ele joga na nuvem, quando eu ligo de casa, ele faz a alteração também. Então, posso também compartilhar com mais pessoas, né? Para a gente distribuir aí o trabalho, cada um faz de um jeito. Então é bem legal a gente fazer ter nossos arquivos aí disponíveis em qualquer lugar que a gente quiser, tá bom? A gente pode acessar também ele online, mas aqui como a gente está falando do programa, tem que ter o assistente do OneDrive instalado aí para ele criar a pastinha para a gente lá, beleza? Outra coisa muito importante do Windows são as ferramentas de segurança, tá? E as de atualização também. A primeira ferramenta de segurança do Windows, ó, é o Firewall, né? Firewall, como eu falei para vocês lá na aula de internet, né? Ele é a primeira linha de defesa, ó. Ele permite ou bloqueia acesso de programas à internet. Lá no firewall de rede, né? Ele pode ser tanto um programa quanto um dispositivo, né? Quanto um dispositivo de hardware, quando uma peça, né? Então, o firewall de rede, ele permite, ele bloqueia as conexões de computadores, né, da minha rede lá com a internet. O do Windows é de programas, tá? Então, tudo que está ali dentro do Windows, né, programas com a internet e da internet com programas. Talvez você já deve ter visto alguma vez na sua vida, quando você está acessando, quando você abre algum programa, ele fala, ó, pula a janelinha do firewall do Windows e fala, esse programa está tentando se conectar na internet, permitir ou bloquear, né? Às vezes você nem leu e você colocou permitir lá. Cuidado, né? Se você não está fazendo nada e ele está pedindo permissão, alguma coisa tem aí, tá? Então, ó, por que um programa tenta se conectar na internet? A principal função
que ele vai buscar na internet é a atualização, tá? Então o programa vai buscar lá na rede por atualizações dele mesmo. O próprio Windows faz isso, né? Então tem que tomar cuidado com o que é permitido e o que não. De maneira inteligente, o próprio firewall do Windows faz isso, tá? Então depois eu vou explicar para vocês como que ele faz dessa maneira inteligente, ó. Vamos ler a explicação dele aqui um pouquinho, que às vezes tem alguma coisinha que fica melhor para você entender. Firewall é a primeira linha de defesa contra muitos tipos de malware, né, programas maliciosos. Configurada como deve ser, pode parar muitos tipos de malware antes que possam infectar o seu computador ou outros computadores na sua rede. Ah lá. Então, quando vem algum dispositivo, algum programa e tenta se conectar a outro computador da rede, ele pode bloquear, né? Então, o firewall do Windows que vem com o Windows 10, ele está ligado por omissão. Então, por padrão já está ligado. E ele já começa a proteger o computador de maneira automaticamente inteligente, né? De maneira automática, quando ele é iniciado. E ele é mais eficiente que as versões anteriores do firewall do Windows, né? Outra coisa que é interessante, ó, o Windows Update, tá? É uma funcionalidade mas muito importante mesmo do Windows, né? O Windows Update são as atualizações do Windows, tá? Que tipo de atualização que vem aí no Windows Update? A atualização de lista de programas que são permitidos, né, que são conhecidos pela Microsoft, que são programas que podem se conectar na internet, então o Firewall utiliza essa lista aí, programas maliciosos, né, que não podem vir para o seu computador, não, ou caso já veio, não pode sair. Também essa listinha é usada pelo Firewall, né? Correções de segurança, funcionalidade. Então, tem muita coisa aí que é interessante do Windows Update, né? E você também já deve ter se deparado com ele de novo, né? Sempre se depara com alguma coisa do Windows se você usa o Windows, né? Tem uma telinha lá quando você desliga o computador e fala assim, ó. E é sempre quando você está com pressa, ó, repara aí. Se tiver com pressa e apertar para desligar o computador, vai falar, não desligue o computador, né? Trabalhando nas atualizações, instalando a atualização 1 de 1.402.000, meu Deus do céu, né? Que isso? E ele fica lá, não desliga o computador. Mas importante não desligar mesmo, tá? Ele desliga sozinho depois, não tem problema. Mas por quê? Como ele está fazendo um processo de atualização, a atualização do sistema, né? A atualização do sistema é o quê? O sistema está lá sendo desligado, então ele não está mais em execução, só o Windows Update que está rolando. E ele está tirando arquivos e colocando arquivos novos. Se você desliga no meio da instalação de um arquivo novo, pode ser que corrompa, tá? Aí se corromper o sistema, você vai ter que instalar de novo, né? Às vezes ele consegue se recuperar, às vezes não, né? Então se não conseguir se recuperar, tem que formatar e instalar tudo de novo, tá? Então, ó, não desliguem o Windows Update. E também deixe ele sempre ativo, né? Por padrão, a Microsoft lança toda terça-feira uma atualização do Windows. Quando é algo muito importante, eles lançam mais de uma na semana, tá? Aqui, ó, eu tenho uma janelinha do Windows Update meu aqui, como que ele tá hoje, né? Aqui, ó, ele já deu, ó que legal. Quando o seu Windows é original, né? Eu sei que os seus aí, vocês nunca fizeram pirataria dele, mas quando é original, ele já deixa todas as atualizações para você disponíveis, inclusive o upgrade de Windows, né? Quando surge uma versão nova do Windows, ele dá para você a opção. Tanto que o que eu tenho aqui, ele é original, mas eu comprei o Windows 7 na época, tá? Então, muito tempo atrás eu comprei o Windows 7. Quando atualizou para o Windows 10, eu não precisei pagar o Windows 10, ele já me deixou atualizar. E agora tá vindo o Windows 11, ó, ele já fala que tá pronto, ó. E é gratuito por quê? Porque eu já tenho, tá? Já paguei uma vez, então não preciso pagar de novo. Aí eu posso fazer o upgrade dele, ó. Ele já me dá outras atualizações que estão disponíveis, ó, tá? Tem a atualização do Net Framework, tem a acumulativa do Windows 10 para sistemas operacionais baseados em x64, tá? E assim vai, né? Ele vai fazendo as atualizações aí para mim, beleza? Então, atualização do quê? Funcionalidade, segurança, pode adicionar novas funções no sistema, que é muito legal, tá? Então, deixa aí sempre esse Windows Update ativo, né? Não é porque ele enche o saco lá quando você está com pressa que você vai desativar, tá bom? Outra coisa que usa o Windows Update é esse carinha aqui, ó, o Windows Defender, né? Ou Microsoft Defender Antivírus, né? Antigamente ele era conhecido como Windows Anti-Spyware no Windows 7, né? Então, ó, o Windows Defender ou Microsoft Defender, tá? É a mesma coisa. Ele funciona como um antivírus aí do meu computador, né? Ele ajuda a remover e proteger de qualquer tipo de spyware, malware, né? Ou outro software potencialmente indesejado que encontrar. Como que ele faz isso? Ele tem uma listinha de programas que ele já conhece que são programas maliciosos. Como que ele atualiza a lista? Através do Windows Update. Como que ele vai procurar por programas novos, né? Ele vai lá no Windows Update e ele já tem o Windows Update também, além da lista de programas, ele dá os códigos, né?
Você sabe que cada programa tem a sua linguagem, né? Cada programa ele tem um código específico, a sua receita do bolo. Então ele vai procurar dentro desses programas por algum trecho dessa receitinha, desse código dele, que é código malicioso. E se ele achar, ele já vai remover, tá? Vai mover para quarentena. Às vezes ele dá alguns falsos positivos, né? Às vezes você coloca esse código no Word, né? Você coloca um código de programação no Word, que é um código de um spyware que faz uma captura de tecla de tudo que você digita, né? Que seria um keylogger. Então ele vai falar, opa, isso aqui é código malicioso. Ele dá como falso positivo aquele arquivo do Word, tá? E vai tentar excluir para você, beleza? Então, ó, sempre também essa opção do Windows Defender ela já vem ativa, tá? Então, ó, o Update, o Firewall e o Defender por padrão já são ativos, né? Hoje, o Windows Defender está bem avançado, tá? Mas ainda existem softwares específicos de antivírus que são melhores do que ele, né? Empresas aí que já estão há muito mais tempo que são especializadas nisso, né? A McAfee, a Norton, a Kaspersky, tá? Então são empresas aí que você paga um pouquinho a mais, mas tem uma proteção de nível aí bem bacana, tá? Eu tenho aqui no meu o meu também é pago da McAfee, tá? Nunca tive problema com vírus no computador, né? A gente vê bastante gente com Windows Defender, principalmente no 7, né? Que era o Windows Anti-Spyware, dá bastante problema. Mas no Windows 10 ele consegue pegar bastante coisa também e já é uma proteção legal, tá bom? Lógico que, se estiver atualizado, não adianta nada você ter lá um baita de um antivírus e não ter atualização dele, beleza? Então, essa aí é a nossa aula de Windows 10, tá? Aula mais completa aí. A gente vai falar posteriormente agora, tópico por tópico. Essa segunda aula que a gente vai ter vai ser uma aula de tecla de atalho e posteriormente a gente vai pegando as próximas aulas aí, tá bom? Eu vou ver se eu coloco, falei na segunda aula, né? Vou ver se eu coloco nessa segunda aula já a tecla de atalho ou se eu coloco lá no final, tá bom? Porque eu vou ainda destrinchar, né? Parte por parte do Windows eu vou colocar em aulas menores para vocês assistirem, tá bom? Então, ó, muito obrigado por ter assistido essa aula completa, tá? Muito importante para você também que você tenha assistido e não deixe de assistir as outras aulas, tá? Assista as outras aulas que é muito importante porque às vezes eu deixei passar alguma coisinha aqui, eu lembrei na próxima aula, tá? Ou eu expliquei de um jeito diferente que você conseguiu entender melhor, tá bom? E lógico, quanto mais a gente vê, mais a gente fixa aí o nosso conteúdo. Tudo bem? Te vejo aí na próxima aula, no nosso próximo encontro, tá bom? Até mais.